Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Queridos irmãos, o quarto mandamento da lei de Deus fala sobre a honra que se deve prestar aos pais. E a Bíblia nos diz para que serve esse mandamento. A fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus vai te dar. Êxodo 20:12. Jesus mesmo nos ensinou que esse mandamento é fundamental quando lemos em Lucas 2,51 que o Filho de Deus era submisso a José e a Maria. Lemos no livro de Efésios: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Efésios 6:1-3. Isso mostra que o nosso dever de honrar a todos aqueles a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus é altamente necessário. Nossos pais, nossos avós e outros membros do grupo familiar. Também professores, catequistas, patrões, governantes, tendo, portanto, a obrigação de respeitá-los, pois Deus os revestiu da sua autoridade, tornando esse mandamento um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. Lembrando que a obediência e a honra é a quem nos transmitiu a vida e o conhecimento de Deus. O número 2201 do nosso catecismo diz que a comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos, homem e mulher, e que o matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a procriação e educação dos filhos, onde, unidos em um matrimônio lícito e verdadeiro, o homem e a mulher formam com seus filhos uma família, devendo ser considerada como a referência normal, pois foi a partir da criação do homem e da mulher que Deus instituiu a família humana, a igreja doméstica, e dotou-a de sua constituição fundamental, dotada de responsabilidades, direitos e de deveres, onde sua atividade procriadora e educativa é o reflexo da obra criadora do Pai, chamada a oração e a união ao sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, a família cristã é evangelizadora e missionária, e a oração e a leitura da palavra de Deus diariamente é que vão fortalecer essa caminhada regada por afetividade e respeito. A vida de família é iniciação à vida em sociedade e deve aprender a ajudar a respeitar os idosos, os doentes, os incapacitados, como lemos em Tiago 1,27. A religião pura e sem mancha aos olhos de Deus, nosso Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. O livro do Eclesiástico nos pergunta: como podemos retribuir aquilo que nossos pais fizeram por nós? O livro de Provérbios também sugere para observarmos as ordens do pai e não desprezarmos os ensinamentos da mãe, pois eles servirão de guia em nosso caminho. Velarão por nós quando estivermos dormindo e falarão conosco quando estivermos acordados. E afirma que o filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. Provérbios 13:1. São Paulo, em Colossenses 3:20, diz que os filhos devem obedecer às prescrições dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiaram, quando elas forem razoáveis, podendo, portanto, não obedecer quando forem moralmente más e desqualificadas. A Igreja ensina que a obediência dos filhos aos pais cessa na emancipação, mas o respeito permanece para sempre. Os filhos adultos e as suas responsabilidades para com os pais devem, na medida do possível, ocorrer desde a ajuda material e moral, nos anos da velhice, no tempo da doença, da solidão ou do desânimo, pois, como lemos em Eclesiástico 3:2-6, Deus quis honrar o pai pelos filhos e cuidadosamente firmou sobre eles a autoridade da mãe. O que honra o pai alcança o perdão dos seus pecados, e quem honra a mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será ouvido no dia da sua oração. Quem honra o pai gozará de longa vida, e quem lhe obedece consolará a sua mãe.
E nos versículos 12 a 16, diz que devemos amparar os nossos pais na velhice e não desgostarmos durante a sua vida. E mesmo se vierem a perder a razão, que sejamos indulgentes, não desprezemos, pois senão nos assemelhamos a um blasfemador e a maldição virá sobre nós. Os pais, participantes da paternidade divina, são os primeiros responsáveis da educação dos filhos e os primeiros anunciadores da fé. Têm o dever de amar e respeitar os filhos como pessoas e filhos de Deus, e dentro do possível, de prover as suas necessidades materiais e espirituais, escolhendo para eles uma escola adequada, ajudando-os com prudentes conselhos na escolha de sua profissão e no seu estado de vida. Em particular, tem a missão de educá-los na fé cristã, principalmente com o exemplo, com a oração, com a catequese familiar e com a participação na vida de igreja. É preciso saber que os laços familiares são importantes, mas não são absolutos. Porque a primeira vocação do cristão é seguir Jesus Cristo, amando-o. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Quem ama a filha ou filho mais do que a mim, não é digno de mim, como lemos em Mateus 10:37. Os pais, portanto, devem, com alegria, ajudar os filhos no seguimento de Jesus Cristo em todos os estados da vida, mesmo na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. A sociedade tem o dever de sustentar e consolidar o matrimônio e a família, no respeito também do princípio de subsidiariedade. Os poderes públicos devem respeitar, proteger e favorecer a verdadeira natureza do matrimônio e da família, a moral pública, os direitos dos pais e a prosperidade doméstica. A Igreja ensina que a autoridade civil ela deve ser exercida como um serviço, respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana, uma justa hierarquia de valores, as leis, a justiça distributiva e o princípio da colaboração e auxílio. No exercício da autoridade, cada um deve procurar o interesse da comunidade em vez do seu próprio proveito, e deve inspirar as suas decisões na verdade acerca de Deus, do homem e do mundo. Ou seja, a doutrina ensina que a corrupção, qualquer que seja a sua vertente, é contra a lei de Deus, devendo sempre e de todas as formas ser repudiada, rejeitada, ignorada, desprezada. O número 2211 do nosso catecismo diz que a comunidade política tem o dever de honrar a família e lhe garantir a liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com suas próprias convicções morais e religiosas. A proteção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. A liberdade de professar a sua fé, de a transmitir, de educar nela os seus filhos com os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa, de obter um trabalho, uma habitação e o direito de emigrar. Consoantes as instituições dos países, o direito aos cuidados médicos e assistência aos idosos, bem como o abono de família. A proteção de segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita a perigos como a droga, pornografia, alcoolismo, etc. Também a liberdade de formar associações com outras famílias, de ter assim a representação junto às autoridades civis. Somos todos submetidos à autoridade governamental, quando representam a autoridade de Deus, ou seja, quando colaboram lealmente no bom funcionamento da vida pública e social. Isto comporta o amor e o serviço da pátria, o direito e o dever de votar, o pagamento justo dos impostos, a defesa do país e o direito a uma crítica construtiva. O cidadão, no entanto, não deve obedecer à autoridade civil quando os mandamentos das autoridades civis se opõem às exigências da ordem moral. Pois, como diz Atos 5:29, é necessário obedecer mais a Deus do que aos homens. Toda a sociedade, meus irmãos, refere os seus juízos e a sua conduta a uma visão do homem e do seu destino eterno. Fora das luzes do Evangelho sobre Deus e sobre o homem, as sociedades facilmente resvalam para o absolutismo, ao totalitarismo e, é claro, para a perda total da fé cristã.
graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder, para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.